Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e a nossa aula de hoje é para falar um pouco sobre a competência 4, focada na coesão externa ao parágrafo. Ou seja, se você tem 4 parágrafos na sua dissertação argumentativa, que são introdução, D1, D2 e conclusão, você precisa lembrar que para atingir 200 pontos na competência 4, que é a competência responsável por elementos coesivos, então conectores e assim por diante, você precisa garantir essa conexão externa, tudo bem? Para isso, uma dica importante é você utilizar os conectores pares, ou seja, não precisamos começar a introdução com conector, mas o D1 e o D2 precisam estar bem conectados. Então, para não se perder nessa ordem, você pode utilizar expressões latinas como a priori e iniciar o D1, a posteriori e iniciar o D2, primeiramente para o D1, por conseguinte para o D2. Carol, por que não segundamente? Porque essa palavra não existe na gramática, tá? Então, se você utilizar primeiramente, não existe segundamente, você vai utilizar por conseguinte ou além disso. Outras expressões possíveis, em primeiro lugar, em segundo lugar, também equivalente a D1 e a D2, em primeira análise e em segunda análise, beleza? Nesse sentido, esses conectores pares, aqui de maneira mais ilustrativa, é como se fosse o início de um D1, viria mais ou menos assim. Então, em primeiro lugar, cabe abordar e vai. E aqui você tem, ó, como é que começaria o D2. Então, esse conector, que seria um conector, né, para fazer a coesão, para iniciar o D2, nesse caso, o segundo período de desenvolvimento, você tem destacado o AD+, beleza? E vale lembrar, portanto, que se a coesão é externa ao parágrafo, você também precisa começar a sua conclusão com conectores. Aí você me pergunta, Carol, mas aqui não está começando, portanto que o conector está dentro do período. Isso tem algum problema? De jeito nenhum, mas ele precisa estar nesse primeiro momento. Nesse caso, é o primeiro período da sua conclusão, tranquilo? E aí, só para ilustrar, um exemplo aqui de desenvolvimento 2, que eu sei que é desenvolvimento 2 porque ele diz, vale ressaltar também, ou seja, já teve um desenvolvimento prévio a isso, que foi o D1, a importância dessa conexão externa, que vai fazer a coesão entre um parágrafo e outro, mas isso também não pode fazer com que a gente esqueça da coesão interna, que a gente tem outras aulas aí para poder abordar, tudo bem? Então, atente-se que a funcionalidade desses conectores no início de cada parágrafo é importantíssima para dar progressão coesiva ao seu texto, tudo bem? Espero ter te ajudado e até a próxima aula.